Meus irmãos, bom dia. Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre as nossas vidas, sobre a vida de cada um dos nossos queridos ouvintes, e que o Senhor Deus possa desde já abençoar o seu dia, abençoar todas as suas tarefas hoje. Que o Senhor Deus possa conduzir o seu viver e que nós possamos nos colocar debaixo das suas poderosas mãos. Gostaria de ler com os irmãos o Salmo de número 47. Salmo de número 47 está escrito assim: Batei palmas todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei de toda a terra. Ele nos submeteu os povos e pôs sob os nossos pés as nações. Escolheu-nos a nossa herança, a glória de Jacó, a quem ele ama. Subiu Deus por entre aclamações, o Senhor ao som de trombeta. Salmodiai a Deus, cantai louvores. Salmodiai ao nosso Rei, cantai louvores. Deus é o Rei de toda a terra. Salmodiai com harmonioso cântico. Deus reina sobre as nações. Deus se assenta no seu santo trono. Os príncipes dos povos se reúnem, o povo do Deus de Abraão, porque a Deus pertencem os escudos da terra. Ele se exaltou gloriosamente. Meus irmãos, este é um salmo que demonstra para nós que Deus, o nosso Deus, é o Rei de toda a terra. É o governante supremo de toda a terra. Tudo está debaixo do seu governo. Tudo está debaixo do seu domínio, da sua soberania. Por isso devemos louvar e exaltar ao Senhor, que é fiel em si mesmo e que governa todas as coisas, segundo a sua vontade. Vamos orar ao Senhor nesse momento, engrandecendo esse Deus que é imenso, excelso e que também é o nosso Deus e nos escolheu como sua herança, nos escolheu como seu povo, mediante a sua graça e o seu amor. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, nosso Senhor Salvador, nosso Deus que criou todas as coisas e sustenta todas as coisas, a Ti toda a honra e a Ti toda a glória. Ó Deus, o Seu nome seja louvado. O Senhor que é excelso em majestade, em glória, em poder e domínio. A Ti, ó Deus, toda a honra. Ó Senhor, nós exaltamos ao Seu nome porque reconhecemos que só o Senhor é Rei. Reconhecemos que tudo está no Seu controle, tudo está no Seu domínio, tudo está no Seu governo. E nossa vida, Senhor, ela se enquadra nisso. Nossa vida feita para a sua glória, nossa vida feita para o seu louvor. Ó Deus, te agradecemos por tudo que o Senhor nos concede, por todas as bênçãos, toda a proteção, todo o livramento que o Senhor concede todos os dias a nós. Nós te agradecemos porque o Senhor não nos deixa só. O Senhor está conosco, o Senhor está ao nosso lado e o Senhor proveu a salvação para as nossas vidas. Louvado seja o seu nome. Te agradecemos e te adoramos, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Sabem que não falharás, nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Flores e frutos vão
sustenta, nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Bom dia a todos, que a graça do Senhor repouse sobre nós. Livro dos Salmos, capítulo 90, diz assim: Senhor, Tu tens sido o nosso abrigo sempre, de geração em geração. Antes que se originassem os montes e formasses o universo e a terra, de eternidade em eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o ser humano ao pó, afirmando: retornai ao pó, filhos dos homens. Verdadeiramente, 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que já passou, e como as poucas horas das primeiras vigílias da noite. Tu arrastas os homens na correnteza da vida. São breves como o sono. São todos como a relva que brota com a alvorada, germina e floresce pela manhã, mas ao pôr do sol murcha e seca. Porquanto somos consumidos por tua ira, e perante tua indignação ficamos pasmos. Tu conheces bem nossas iniquidades, nossos pecados mais secretos não escapam à luz da tua face. Sim, todos os nossos dias dissipam-se diante do teu furor, findamos os anos como um suspiro. De fato, os dias da nossa vida chegam a 70 anos.
ou a 80 para os que têm mais saúde. Entretanto, a maior parte dos anos é de labuta e sofrimentos, porquanto a vida passa muito depressa e nós voamos. Quem é capaz de conhecer a força da tua ira e de tua cólera, segundo o temor que te é devido? Sendo assim, ensina-nos, pois, a contar nossos dias, a fim de que possamos alcançar um coração verdadeiramente sábio. O Salmo 90 leva o título de A Brevidade da Vida. E Moisés, ao escrever esse salmo, está sendo realista e ele compara a transitoriedade do homem com a eternidade de Deus. Verdadeiramente 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se passou e como as poucas horas das primeiras vigílias da noite. Deus eterno. Para ele a questão de tempo não é a mesma que para nós. Ele enxerga tudo como um eterno presente. Mas nós, seres mortais, finitos, temos uma passagem muito rápida pela vida. E ele usa 3 figuras para descrever isso. Diz que é como o sono a nossa vida. Isto é, dormimos, se não tivermos um referencial, não sabemos precisar quanto tempo estivemos dormindo. Ou ainda, como um suspiro, ou como um breve pensamento, aquele pensamento que veio à ponta da língua, não o expressamos, e depois tentamos lembrar e não conseguimos, é assim, ligeiro. Ou ainda como a relva, que de manhã está verde, e à tarde já está murcha e seca. Essa é uma realidade. A nossa vida é passageira, a vida passa muito rápido. Outro dia éramos meninos e hoje já estamos com mais de 70. E se houver vigor, chegaremos a 80. Essa é uma realidade da qual nós não conseguimos fugir. A vida é breve. Mas o salmista, no caso Moisés, faz uma prece. Ele diz assim, olha, dessa realidade nós não fugimos. Mas sendo assim, ensina-nos, pois, a contar nossos dias, a fim de que possamos alcançar um coração verdadeiramente sábio. E ainda em outra oportunidade vamos encontrar a expressão que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, para vivermos uma vida, precisamos da sabedoria que vem de Deus. Estamos iniciando um ano que nos aguarda, não sabemos, ainda bem. Mas uma coisa é certa, precisamos viver os nossos dias de maneira sábia, no temor do Senhor, na obediência aos seus ensinos, na prática dos princípios do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. É um grande desafio. Assim alcançaremos coração sábio. Deus não pode ser esquecido no nosso dia a dia. Deus não pode ser deixado de lado. Pelo contrário, nós precisamos da sabedoria do alto, do temor do Senhor, para vivermos os nossos dias, embora breves e poucos, mas vivê-los com integridade e sabedoria, usando para glorificar o nome do nosso Deus. O que faremos desse ano? Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Que Deus possa trabalhar em nós e que nós nos submetamos ao seu querer, à sua vontade, e que o busquemos de todo o coração, e que submetamos as nossas decisões ao Senhor, para que sejam decisões sábias, para que sejam decisões acertadas, para que sejam decisões que glorifiquem a Deus e que nos abençoe e que abençoe o nosso próximo também. Um ano
em inteira submissão à vontade de Deus. Ensina-nos a contar os nossos dias. Que os nossos dias sejam dias vividos em sabedoria e no temor do Senhor. Amém. Que segurança sou de Jesus, pois nele tenho paz, vida e luz. Com Cristo herdeiro, Deus me aceitou mediante o Filho que me salvou. Plena alegria.
a história. Cantando assim, Cristo na cruz foi morto por mim. Conta essa história, cantando assim, Cristo na cruz foi morto por mim. Meus irmãos, que palavra abençoada do Senhor para as nossas vidas. É importante nós sempre nos voltarmos ao Senhor, clamando a Ele por sabedoria, para que possamos viver os nossos dias, viver a nossa vida da forma que agrade e exalte o Seu nome, para que possamos ver a nossa vida com real sentido, com real valor, e ela só será vivida se nós vivermos para a glória do nosso Deus. Sabedoria nas ações, sabedoria no falar, sabedoria nas decisões. Quanto mais próximos de Deus nós estivermos, mais assertiva serão as nossas escolhas, mais assertivas serão as nossas decisões, pois elas certamente refletirão a vontade de Deus para nós. Que o Senhor nos dê graça, e que nós possamos fazer igual a Salomão fez lá em 1 Reis, capítulo de número 3, clamar e orar ao Senhor por sabedoria. Assim, só assim, nós viveremos a nossa vida do modo digno do Evangelho de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que o Senhor Deus abençoe o seu dia, que o seu dia seja abençoado de acordo com a vontade do Senhor, e que o Senhor abençoe e guarde a sua vida. Amém e amém.